Olá, meus amores! Vamos para a atividade do dia 16/9, essa atividade de ortografia, releitura com focalização. Hoje nós faremos a leitura desse poema maravilhoso do Simões Lopes Neto, que é um gaúcho, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olhem só. Atividade 7B, releitura com focalização, parte 2. Leia o poema em parceria com a sua professora. A seguir, discuta o texto com os colegas. Então, eu vou ler para vocês e vou fazer alguns comentários que eu achei assim bem interessantes sobre este autor, tá bem? Olha, primeiro, este poema, O Canto do Gaúcho, já está dizendo que é um poema lá do Rio Grande, ou seja, de um morador do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que cada um de nós ama o lugar que mora e nós somos muito regionalistas, né? De gostar e falar sobre aquele local onde você reside. E aqui o Simões Lopes Neto, ele faz isso. Ele fala dos pampas e tem uma linguagem nesse poema, tem muitas características sulistas, né? E quando fala pampas aqui, vocês sabem o que são os pampas? Que são os campos lá do Rio Grande do Sul, que são assim, são muito plano e grandes. É uma região maravilhosa, assim como a nossa, né? Cada um tem as suas características. Aqui nesse poema, ele enaltece os pampas. Então, eu vou ler o poema para vocês e eu tenho certeza que vocês vão apreciá-lo. Assim que eu terminar de ler, nós falaremos um pouco mais sobre ele. O Canto do Gaúcho. Simões Lopes Neto. Eu não nasci para o mundo, para esse mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhuda deste canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero é ser vendaval. Simões Lopes Neto, O Canto do Gaúcho, domínio público. Então, o que vocês acharam desse lindo poema? Vocês viram a linguagem, como é uma linguagem um pouco diferente da que nós usamos? O que vocês acham que o autor fala aqui nessa primeira estrofe? Eu achei que aqui ele já inicia fazendo uma declaração de amor, né? Pelo lugar que ele mora, porque ele fala assim, que ele não quer esse mundo cruel. O que ele quer? Ele quer cortar os pampas como? No dorso do cavalo dele, né? Quando o autor fala isso, talvez até tenha sido porque o Simões Lopes Neto, aos 13 anos, né, ele nasceu em Pelotas, que fica no Rio Grande do Sul, umas 3 horas mais ou menos de Porto Alegre, e ele, com 13 anos, ele foi estudar no Rio de Janeiro, isso há muito tempo, não no século passado, mas no anterior ainda. E quando ele volta lá para o sul, é que ele escreve esse poema. Ou seja, do tempo que ele ficou longe, ele deve ter sentido tanta falta do lugar que ele morava, que ele faz esse poema que a gente percebe que é uma declaração de amor, né? Ao povo gaúcho, ao lugar onde ele morava. E na segunda, ele vai se enaltecendo quando ele diz que ele é como a tempestade, um rijo tufão. Olha a força que ele demonstra que tem o gaúcho, né? Imagine, se um tufão já é uma tempestade, ele ainda coloca aqui uma qualidade rijo, né? Que esmaga os vermes na terra. Aí ele fala que ele sobe para a amplidão, ou seja, que tem o sucesso.
E ainda ele diz que lá ele compara aquele lugar, apesar de ser úmido, né, e frio, a um deserto. Pois ele diz que ele é o Senhor do deserto. Os pampas são assim aqueles campos tão grandes, tão extensos, né, que parece mesmo um deserto no seu tamanho. Só que lá é um lugar úmido. Isso é o que eu estou vendo, tá? Vocês podem ver coisas diferentes. Nessa última estrofe, ele reafirma o quanto ele é forte, que ele não tem medo de nada. Se ele está com o cavalo dele, o bagual, que é o quê? Um cavalo que acabou de ser domado, que tem muita energia, que ele não teme nada. Olha só, ele não teme nem a fúria sanhuda, que é uma coisa apavorante. Ele fala, ó, canalha real, quem seriam? Seriam seus inimigos? Seria isso? Ele diz assim que eles são o quê? Que eles são nuvens de poeira, enquanto ele é o quê? Vendaval. Ele quer ser vendaval. Então, se nós olharmos para esse poema inteiro, mostra, né, a força dele, do que o autor demonstra aqui, que é o quê? O canto do gaúcho, ou seja, um cidadão lá do sul. Gostaram? Apreciaram? É muito bom nós conhecermos coisas novas, tá bem? Depois, vocês podem colocar o que vocês acharam, o que vocês viram de interessante nesse poema, tá bem? Deem as opiniões de vocês. Vamos agora para a parte ortográfica. O que nós faremos hoje aqui? Eu vou anotar deste lado. Bem, então eu anotei aqui. Circule as palavras terminadas em L e explique o que há em comum entre elas. Vamos olhar para esse poema? Vamos ver quais são as palavras terminadas em L? Olhem só. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este pingo galhardo, este meu pingo fiel. Sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o Senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero é ser vendaval. Então, nós grifamos. Cruel, corcel, fiel, bagual, real e vendaval, certo? O que essas palavras têm em comum? Lembram? Olha, cruel, nome de um sentimento. Corcel, um cavalo. Fiel, do bagual, de um cavalo que acabou de ser domado. Real, né, da realeza, um título. Vendaval, né, o nome de uma tempestade. Essas palavras, se alguém as escrevessem erradas, como será que as pessoas as escreveriam? Ah, já sabem? Escreveriam terminadas com U? Por exemplo, cruel, corcel, fiel? Sim, este é um erro que as pessoas cometem muito. Qual é a dica que a gente pode dar aqui para que vocês não se esqueçam que essas palavras são escritas com L? Essas palavras, olhem só, o que elas têm em comum entre elas é que todas elas são substantivos, ou seja, são nomes de algumas coisas, ou de animais, ou sentimentos, ou títulos, elas são nomes de algumas coisas. Então, elas não são verbos no passado. Por exemplo, se fosse fugiu, pegou, levou, seria tudo com U. Elas todas são com L. E tem outra questão. Tem algumas palavras que também são substantivos que são escritas com U. Por exemplo, céu, chapéu. Mas essas palavras nós temos que decorá-las, temos que colocar na nossa cabeça e saber que são com U's. Mas a maioria dos substantivos são escritas com L no final. Vamos colocar aqui? Bem, então eu coloquei aqui que o que há em comum entre elas é que elas são todas substantivos, tá bem?
Aprenderam um pouquinho mais? Espero que sim. E depois vocês podem colocar o que vocês acham do poema no nosso grupo de WhatsApp ou no canal do YouTube, tá bem? Beijos a todos!